O público conheceu Elon Reeve Musk em 1984. A revista especializada em negócios sul-africana PC and Office Technology divulgou o código-fonte de um videogame criado por ele, chamado Blastar. O jogo espacial de inspiração futurista exigia 167 linhas de instruções para funcionar. Isso no tempo em que os primeiros usuários de computadores precisavam digitar comandos para quase tudo que suas máquinas fizessem. Nesse contexto, o jogo de Musk não brilhou como uma maravilha da informática, mas, sem dúvida, superou o que a maioria dos meninos de 12 anos usava para se divertir na época. A cobertura da revista rendeu $500 a Musk e lançou certa luz sobre sua personalidade. A matéria sobre o Blastar na página 69 da revista diz não só que o jovem queria ser conhecido como escritor de ficção científica sob o sonoro nome de E.R. Musk, mas também que ele já tinha visões de grandes conquistas se agitando em sua cabeça. Numa breve explicação, neste jogo você tem que destruir um cargueiro espacial alienígena com bombas de hidrogênio mortais e máquinas de raios de posição. Esse jogo faz um bom uso de sprites e animação. E nesse sentido, vale a pena ler as instruções. Até esse livro ser finalizado, nem mesmo a internet sabia o que são máquinas de raios de posição. Um menino fantasiar sobre o espaço e batalhas entre o bem e o mal é nada mais que diversão. Um menino que leva essas fantasias a sério é mais digno de nota. Era esse o caso do jovem Elon Musk. No meio de sua adolescência, ele havia misturado fantasia e realidade a ponto de ser difícil separá-las em sua mente. Passou a ver o destino da humanidade no universo como uma obrigação pessoal. Se isso significava tentar desenvolver uma tecnologia de energia mais limpa ou construir naves espaciais para ampliar o alcance da espécie humana, pois que fosse. Ele encontraria um jeito de tornar essas coisas realidade. Talvez eu tenha lido revistas em quadrinhos demais quando criança, ponderou Musk. Nos quadrinhos, sempre parece que estão tentando salvar o mundo, que é preciso torná-lo um lugar melhor, porque o inverso não faz nenhum sentido. Aos 14 anos, Musk teve uma enorme crise existencial. Tentou lidar com ela de maneira como muitos outros adolescentes talentosos fazem, recorrendo a textos religiosos e filosóficos. Experimentou um punhado de ideologias e acabou voltando mais ou menos para onde começara, adotando as lições de ficção científica encontradas num dos livros que mais influenciara sua vida. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Ele observa que uma das coisas realmente difíceis é descobrir que perguntas fazer, disse Musk. Depois que se descobre a pergunta, a resposta é um tanto fácil. Cheguei à conclusão de que devemos aspirar a aumentar o alcance e a escala da consciência humana para entender melhor que perguntas fazer. O adolescente Musk chegou então à sua declaração de missão ultralógica. A única coisa que faz sentido
é se esforçar para um esclarecimento coletivo maior, concluiu. É fácil entender alguns fundamentos da busca de Musk por um propósito. Nascido em 1971, ele cresceu em Pretória, uma cidade grande na região nordeste da África do Sul, a apenas 1 hora de carro de Joanesburgo. O espectro do apartheid esteve presente durante toda a sua infância, já que o país com frequência fervilhava de tensão e violência. Negros e brancos entravam em conflito, assim como negros de diferentes tribos. Musk fez 4 anos poucos dias depois do Levante de Soweto, em que centenas de estudantes negros foram mortos ao protestarem contra decretos do governo branco. Por anos, a África do Sul enfrentou sanções impostas por outras nações devido às suas políticas racistas. Musk teve o privilégio de viajar para o exterior durante a infância e teria sentido como os estrangeiros viam a África do Sul. Entretanto, o que teve ainda mais impacto sobre a personalidade de Musk foi a cultura branca africana, tão predominante em Pretória e nos arredores. O comportamento hipermasculino era celebrado e os atletas fortões reverenciados. Embora gozasse de um nível de privilégio, Musk vivia como um estrangeiro cuja personalidade reservada e tendências geek iam contra as atitudes prevalentes na época. Sua noção de que algo no mundo dera errado era reforçada continuamente, e ele, quase desde muito pequeno, planejava fugir daquele ambiente e sonhava com um lugar que permitiria o florescimento de sua personalidade e de seus sonhos. Viu os Estados Unidos em sua forma mais clichê, a terra das oportunidades e o palco mais provável para tornar possível a realizações de suas aspirações. Foi assim que o menino sul-africano solitário e desajeitado, que falava com a maior sinceridade sobre buscar o esclarecimento coletivo, acabou se tornando o industrial mais empreendedor dos Estados Unidos. A chegada de Musk à América, com seus 20 e poucos anos, marcou um retorno às suas raízes. Árvores genealógicas sugerem que antepassados com o sobrenome germano-suíço Heldemann, no lado materno da família de Musk, trocaram a Europa por Nova York durante a Guerra da Independência. De Nova York, eles se espalharam pelas campinas do meio-oeste, Illinois e Minnesota, em especial. Houve familiares nossos que lutaram dos dois lados da Guerra Civil. Aparentemente, éramos uma família de fazendeiros, revelou Scott Heldeman, tio de Musk e o historiador não oficial da família. Durante a infância, meninos implicavam com Musk por causa do nome em comum. Ele ganhou o prenome de seu bisavô, John Elo Hedeman, que nasceu em 1872 e cresceu em Illinois antes de ir para Minnesota. Ali ele conheceria a esposa, Almeida Jane Norman, 5 anos mais nova. Em 1902, o casal se instalou numa cabana de madeira na cidade de Piqua, no centro do estado, e teve um filho, Joshua Norman Hildeman, avô de Musk. Ele cresceria para se tornar um homem excêntrico e excepcional e um modelo para Musk. Joshua Norman Heldeman é descrito como um menino atlético e autoconfiante. Em 1907,
Sua família se mudou para as Campinas de Saskatchewan. Seu pai morreu pouco depois, quando Joshua tinha apenas 7 anos, cabendo ao menino ajudar a cuidar da casa. Ele ia para os vastos campos abertos e aprendeu a montar cavalos selvagens e a lutar boxe e luta livre. Domaria cavalos para fazendeiros locais, ferindo-se com frequência durante o processo, e organizaria um dos primeiros rodeios do Canadá. Fotos de família o retratam de calça de couro enfeitada, demonstrando sua habilidade em girar a corda. Na adolescência, Haldeman deixou sua casa para obter um diploma da Palmer Escola de Quiropraxia, em Iowa, e em seguida voltou para Saskatchewan a fim de se tornar fazendeiro. Quando a depressão atingiu os Estados Unidos nos anos 1930, Haldeman entrou em uma crise financeira. Não conseguiu arcar com os empréstimos bancários dos seus equipamentos e teve 2.000 hectares de terras confiscados. A partir de então, papai deixou de acreditar em bancos ou em guardar dinheiro. Contou Scott Haldeman, que receberia o diploma de quiroprático na mesma escola que o pai e se tornaria um dos maiores especialistas do mundo em dor na coluna. Depois de perder a fazenda, por volta de 1934, Haldeman teve uma espécie de vida nômade, que seu neto reproduziria no Canadá décadas mais tarde. Com 1,90 m, fazia biscates como operário de construção e participante de rodeios antes de se estabelecer como quiroprático. Em 1948, Haldeman se casou com uma professora de um estúdio de dança canadense, Winifred Josephine Fletcher, ou WIN, e montou uma clínica de quiropraxia bem-sucedida. Naquele ano, a família, que já tinha um filho e uma filha, ganhou gêmeas, Kay e May, e esta a mãe de Musk. A família morava numa casa de 3 andares e 20 cômodos, que incluía um estúdio de dança para que Wynne continuasse a dar aulas. Sempre em busca de algo novo para fazer, Haldeman aprendera a pilotar aviões e comprara um aeroplano. A família alcançou certa notoriedade quando as pessoas souberam que Haldeman e a mulher punham os filhos no banco de trás do monomotor e faziam excursões por toda a América do Norte. Com frequência, ele aparecia de avião em reuniões políticas e de quiropraxia, e mais tarde escreveu um livro com sua mulher intitulado The Flying Haldemans. Tenham pena do pobre piloto particular. As coisas pareciam estar indo bem para Haldeman quando, em 1950, ele decidiu abrir mão de tudo. Durante muito tempo, o quiroprático e político protestara contra a interferência do governo na vida das pessoas e passara a ver a burocracia canadense como intrometida demais. Homem que em casa proibia palavrões, cigarros, Coca-Cola e farinha refinada, ele sustentava que o caráter moral do Canadá havia começado a decair. Também cultivava um desejo permanente por aventura. E então, no curso de alguns meses, a família vendeu a casa e as salas de quiropraxia e dança e decidiu se mudar para a África do Sul, um lugar onde Haldeman jamais estivera. Scott Haldeman se lembra de ter ajudado o pai a desmontar o avião Bellanca Cruiser, 1948, da família, e a pôr as partes em caixotes
antes de despachá-las para a África. Uma vez no novo país, a família remontou o avião e usou-o para percorrer a África do Sul à procura de um bom lugar para morar, acabando por se fixar em Pretória, onde Helderman montou uma nova clínica de quiropraxia. O espírito de aventura da família parecia não conhecer limites. Em 1952, Joshua e Wynne fizeram uma viagem de ida e volta de 22 mil milhas, quase 35,5 mil quilômetros, em seu avião, voando da África até a Escócia e a Noruega. Wynne atuava como navegadora e, ocasionalmente, assumiu o comando da aeronave, embora não tivesse licença para pilotar. O casal chegou ao auge de seus esforços em 1954, voando 30 mil milhas, cerca de 48 mil quilômetros, para ir à Austrália e voltar. Jornais noticiaram a viagem e acredita-se que eles tenham sido os únicos pilotos privados a ir da África à Austrália num monomotor. Quando não estavam no ar, os Helderman podiam ser encontrados no mato, em meio a grandes expedições de um mês de duração, procurando a cidade perdida do deserto do Kalahari, uma suposta cidade abandonada no sul do continente. Uma foto da família numa dessas excursões mostra as 5 crianças no meio da savana africana, reunidas em torno de uma grande panela de metal aquecida por brasas de uma fogueira de acampamento. As crianças parecem relaxadas, sentadas em cadeiras dobráveis, com as pernas cruzadas e lendo livros. Atrás delas está o avião Belanca, vermelho rubi, uma barraca e um carro. A tranquilidade da cena esconde quanto essas viagens eram perigosas. Certa vez, a caminhonete da família bateu num toco de árvore e forçou o para-choque contra o radiador. Preso no meio do nada e sem meios de comunicação, Joshua trabalhou 3 dias para consertar o motor enquanto a família caçava para comer. Em outras ocasiões, hienas e leopardos rondavam o acampamento à noite. E certa manhã, ao acordar, a família encontrou um leão a 1 metro de distância da mesa principal. Joshua apanhou o primeiro objeto que viu, uma lanterna. Agitou-o e disse ao leão para ir embora. E ele foi. Os Helderman eram liberais na criação dos filhos, o que se estenderia por gerações até Musk. As crianças jamais eram punidas, já que Joshua acreditava que intuiriam à sua maneira o comportamento apropriado. Quando os pais saíam em seus voos extraordinários, as crianças ficavam em casa. Scott Helderman não se lembra de o pai ter posto os pés em sua escola uma única vez, embora o filho fosse capitão do time de rugby e monitor. Para ele, tudo isso era esperado, revela. Tínhamos a impressão de que éramos capazes de qualquer coisa. Só era preciso tomar uma decisão e fazer. Nesse sentido, meu pai ficaria muito orgulhoso de Elon. Helderman faleceu em 1974, aos 72 anos. Estava praticando aterrissagens em seu avião e não viu um fio entre 2 postes. O fio prendeu o avião pelas rodas, fazendo-o capotar em pleno ar. Helderman quebrou o pescoço. Elon era bem pequeno na época, mas durante a infância ouviu muitas histórias sobre as proezas do avô e assistiu até o fim às incontáveis apresentações de slides que documentavam suas viagens pela selva.
Minha avó contava como eles quase morreram várias vezes durante as viagens, disse Musk. Voavam no avião literalmente sem nenhum instrumento, nem mesmo um rádio. E tinham mapas rodoviários em vez de aéreos, e alguns nem sequer estavam corretos. Meu avô tinha esse desejo de aventura, exploração, de fazer coisas loucas. Elon acredita que sua tolerância incomum ao risco pode ter sido herdada de seu avô. Muitos anos depois da última apresentação de slides, ele tentou comprar o avião Belanca, mas não o encontrou. Mae Musk, a mãe de Elon, cresceu idolatrando os pais. Na juventude, era considerada uma nerd. Gostava de matemática e ciência e se saía muito bem nos trabalhos do colégio. No entanto, aos 15 anos, as pessoas haviam notado alguns de seus outros atributos. May era linda, alta, de cabelos louro prateados. Ela tinha as maçãs do rosto proeminentes e traços fortes que a destacavam em qualquer lugar. Um amigo da família dirigia uma escola de modelos e May fez alguns cursos. Nos fins de semana, desfilava, fazia fotos para revistas e, de vez em quando, comparecia à casa de um senador ou embaixador para um evento. Acabou sendo finalista do Miss África do Sul. Continuou a trabalhar como modelo até depois dos 60 anos, figurando em capas de revista como New York e Elle e em videoclipes de Beyoncé. Mae e o pai de Elon, Elon Musk, cresceram no mesmo bairro. Conheceram-se quando Mae, nascida em 1948, tinha 11 anos. Aaron era o garoto bacana para a nerd Mae e tinha uma queda por ela havia anos. Ele se apaixonou por mim por causa de minhas pernas e de meus dentes, disse Mae. Entre idas e vindas, os dois namorariam durante o período da faculdade. E, de acordo com ela, Aaron passou 7 anos como pretendente incansável, pedindo sua mão em casamento e, por fim, fazendo-a ceder. Ele não parava de pedir, contou. O casamento foi complicado desde o início. May engravidou durante a lua de mel e deu à luz a Elon em 28 de junho de 1971, 9 meses e 2 dias após suas núpcias. Embora não tenha sido feliz em seu relacionamento, o casal construiu uma vida decente em Pretória. Aaron trabalhava como engenheiro mecânico e eletricista e lidava com grandes projetos, como prédios de escritórios, complexos de lojas, subdivisões residenciais e uma base da Força Aérea, enquanto Meyer montou uma clínica como nutricionista. Pouco mais de um ano depois da chegada de Elon, nasceu seu irmão, Kimball, e depois sua irmã, Tosca. Elon exibia todas as características de um menino curioso e cheio de energia. Aprendia com facilidade e Meyer, como fazem muitas mães, classificou o filho como brilhante e precoce. Ele parecia entender as coisas mais rapidamente que as outras crianças, disse ela. O desconcertante era que Elon parecia devagar num transe de vez em quando. As pessoas falavam com ele, mas de nada adiantava quando estava com um olhar distante. Isso acontecia com tanta frequência que os pais e os médicos acharam que ele poderia ser surdo. Às vezes, ele simplesmente não ouvia você, contou Meyer. Fizeram uma série de exames e os médicos resolveram extirpar suas glândulas adenoides, procedimento que pode melhorar a audição em crianças. Bem, nada mudou, contou Meyer.
O estado de Elon tinha muito mais a ver com a estrutura de sua mente do que com o modo como o seu sistema auditivo funcionava. Ele se enfia no próprio cérebro e você percebe que ele está em outro mundo, explicou sua mãe. Ele ainda faz isso. Agora, apenas deixe para lá, porque sei que está criando um novo foguete ou algo assim. As outras crianças não reagiam bem a esses estados oníricos. Gritar ou fazer polichinelos ao lado do pequeno Elon davam o mesmo resultado. Ele nem notava. Continuava pensando, e as pessoas à sua volta o julgavam ou mal educado ou esquisito. Acho que Elon sempre foi um pouco diferente, mas de um jeito nerd, contou Meyer. Isso não o tornava querido por seus colegas. Para Musk, esses momentos pensativos eram maravilhosos. Entre os 5 e os 6 anos, ele descobrira uma maneira de bloquear o mundo à sua volta e se concentrar por completo em uma única tarefa. Parte dessa habilidade era fruto da maneira muito visual como sua cabeça funcionava. Ele podia produzir imagens em sua mente com tal clareza e detalhes que hoje poderíamos associar a um desenho de engenharia feito por um software. Parece que a parte do cérebro em geral reservada para o processamento visual, o que vem de meus olhos, é tomada por processos mentais, disse Musk. Não consigo fazer tanto isso agora, porque há coisas demais exigindo minha atenção. Porém, quando criança, acontecia muito. Essa parte grande do cérebro usada para lidar com imagens passa a ser usada para pensar. Os computadores dividem os trabalhos mais difíceis entre dois tipos de chip. Há os chips gráficos, que lidam com o processamento das imagens produzidas por um programa de TV ou um videogame, e os chips computacionais, que assumem tarefas generalizadas e operações matemáticas. Com o tempo, Musk chegou à conclusão de que seu cérebro tem o equivalente a um chip gráfico, o que lhe permite ver coisas no mundo, reproduzi-las em sua mente e imaginar como poderiam mudar ou se comportar ao interagir com outros objetos. Ao lidar com imagens e números, posso processar suas inter-relações e relações algorítmicas, explicou Musk. Aceleração, impulso, energia cinética. O modo como esse tipo de coisa será afetado por objetos aparece muito vividamente. A parte mais impressionante da personalidade de Elon, quando menino, era a compulsão por leitura. Desde muito pequeno, parecia ter um livro nas mãos o tempo todo. Não era incomum ele ler 10 horas por dia, revelou seu irmão, Kimball. Se fosse fim de semana, podia ler 2 livros inteiros num dia. A família saía muito para fazer compras e percebia no meio do caminho que Elon havia sumido. May ou Kimball estavam na livraria mais próxima e os encontravam em algum lugar nos fundos, lendo sentado no chão em um de seus estados de transe. Ao ficar mais velho, Elon passou a ir sozinho à livraria quando as aulas terminavam, às 2 da tarde, e ficava ali até às 6, hora em que os pais voltavam do trabalho. Ele ia dos livros de ficção para revistas em quadrinhos e, por fim, títulos de não ficção. Às vezes me botavam para fora da livraria, mas não costumavam fazê-lo, disse Elon. Ele relacionou O Senhor dos Anéis à série Fundação, de Isaac Asimov, e A Lua é uma Senhora Dura, de Robert Heinlein, como alguns de seus livros favoritos, juntamente com O Guia do Mochileiro das Galáxias.
Em determinado momento, fiquei sem ter o que ler na biblioteca da escola e na do bairro, contou Musk. Isso talvez no segundo ou terceiro ano. Tentei convencer a bibliotecária a encomendar livros para mim. Então comecei a ler a Enciclopédia Britânica. Isso ajudou muito. Você ignora o que não sabe e acaba percebendo que há todo um mundo de coisas lá fora. Na verdade, Ellen fuçou 2 conjuntos de enciclopédias, uma façanha que pouco o ajudou a fazer amigos. Como tinha memória fotográfica, as enciclopédias o transformaram numa fábrica de fatos. Ele parecia um clássico sabe-tudo. À mesa de jantar, Tosca se perguntava em voz alta a distância entre a Terra e a Lua. Elon cuspia a medida exata em perigeu e apogeu. Quando tínhamos uma dúvida, Tosca sempre dizia: pergunte ao menino gênio, conta Mayer. Podíamos lhe perguntar qualquer coisa. Elon se lembrava. A reputação de rato de biblioteca era reforçada por seus modos desajeitados. Meu filho não é muito tipo esportivo, admitiu Meyer. Ela conta uma história em que Elon estava brincando do lado de fora, certa noite, com os irmãos e primos. Quando um deles reclamou que estava com medo do escuro, Elon observou que o escuro é simplesmente a ausência de luz, o que pouco adiantou para confortar a criança assustada. Quando garoto, o constante anseio por corrigir as pessoas e o jeito ríspido aborreciam outras crianças e aumentavam sua sensação de isolamento. Ele de fato achava que as pessoas ficariam felizes em saber sobre as falhas de seus raciocínios. Crianças não gostam de respostas assim, explicou Meyer. Elas diziam: Elon, não vamos mais brincar com você. Eu ficava muito triste como mãe, porque acho que ele queria ter amigos. Kimball e Tosca traziam colegas para casa e Elon não, e queria brincar com eles. Mas era desajeitado, sabe? Meyer estimulava Kimball e Tosca a incluir Elon. Eles respondiam como as crianças o fazem. Mas, mãe, ele não é divertido. Contudo, à medida que ficou mais velho, Elon teria ligações fortes e afetuosas com os irmãos e primos, filhos da irmã de sua mãe. Embora se isolasse na escola, tinha uma natureza extrovertida com seus familiares e acabou assumindo seu papel de irmão mais velho e líder entre eles. Por certo tempo, a vida na casa dos Musk foi muito boa. A família tinha uma das maiores casas de Pretória, graças ao sucesso dos negócios de engenharia de Arrow. Há um retrato das crianças Musk, tirado quando Elon tinha 8 anos. Mostra 3 crianças louras arrumadas, sentadas uma ao lado da outra numa entrada de tijolos, com os famosos jacarandás roxos de Pretória ao fundo. Elon tem bochechas grandes, arredondadas e um sorriso aberto. Não muito depois de a foto ser tirada, porém, a família se desfez. Ao longo de 1 ano, seus pais se separaram. Veio o divórcio. Meyer se mudou com as crianças para a casa de férias da família em Durban, na costa leste da África do Sul. Depois de alguns anos nesse arranjo, Elon decidiu que queria morar com o pai. Meu pai parecia meio triste e solitário. Minha mãe tinha 3 filhos e ele não tinha nenhum, contou Elon. Parecia injusto. Alguns membros da família Musk aceitaram o argumento de que a natureza lógica de Elon o levou a tomar tal atitude,
enquanto outros alegaram que a avó paterna, Cora, exercera muita pressão sobre o menino. Eu não conseguia entender por que ele deixaria o lar feliz que fiz para ele. Era um lar realmente feliz, revelou Meyer. Mas Ellen pensa por conta própria. Justine Musk, ex-mulher de Ellen e mãe de seus 5 meninos, teorizou que ele se identificava mais com o macho alfa da casa e não se importou com o aspecto emocional da decisão. Não acho que ele fosse particularmente próximo do pai ou da mãe, opiniou Justine, descrevendo o clã Musk em geral como frio e o oposto de afetuoso. Kimball, mais tarde, também optou por morar com Errol, alegando que, por natureza, um filho quer morar com o pai. Sempre que o tema Errol é introduzido, os familiares de Elon se fecham. Há um consenso de que ele não é um homem agradável de se conviver, mas todos se negam a falar mais do que isso. Errol se casou novamente e Elon ganhou 2 meias-irmãs mais novas, a quem protege muito. Ele e os irmãos parecem determinados a não falar mal do pai publicamente para não aborrecer as irmãs. O básico é o seguinte: o lado de Errol na família tem profundas raízes sul-africanas. A presença do clã Musk no país pode remontar a 200 anos. Eles afirmam constar do primeiro catálogo telefônico de Pretória. O pai de Errol, Walter Henry James Musk, era sargento do exército. Lembro que ele quase nunca falava, disse Elon. Bebia uísque, era mal-humorado e muito bom com palavras cruzadas. Cora Amelia Musk, mãe de Errol, nasceu na Inglaterra, numa família conhecida por seus genes intelectuais. Ela gostava dos holofotes e dos netos. Nossa avó tinha uma personalidade forte e era uma mulher muito compreendedora, disse Kimball. Foi uma grande influência em nossas vidas. Elon considerava sua relação com Cora, ou Nana, como a chamava, particularmente estreita. Após o divórcio, ela cuidou muito de mim, contou. Ela me apanhava na escola e jogávamos palavras cruzadas e esse tipo de coisa. Superficialmente, a vida na casa de Errol parecia ótima. Ele tinha muitos livros para o filho ler de cabo a rabo e dinheiro para comprar um computador e outros objetos que Elon desejava. Errol levou os filhos a várias viagens ao exterior. Foi uma época incrivelmente divertida, disse Kimball. Tenho muitas lembranças alegres. Ele também impressionava as crianças com seu intelecto e lhes dava algumas lições práticas. Meu pai era um engenheiro talentoso, disse Elon. Sabia como cada objeto funcionava. Tanto Elon quanto Kimball eram chamados para ir aos lugares onde o pai trabalhava como engenheiro e aprender a assentar tijolos, instalar encanamentos, encaixar janelas e instalar fiação elétrica. Eram momentos divertidos, contou Elon. Kimball descreveu o pai como ultra presente e muito intenso. Ele fazia Elon e Kimball se sentarem e falava durante 3 a 4 horas sem que os meninos pudessem retrucar. Parecia gostar de ser severo com eles e tirava a graça de diversões comuns da infância. De vez em quando, Elon tentava convencer o pai a se mudar para a América e, com frequência, falava de suas intenções de futuramente morar nos Estados Unidos. Errol contestava tais sonhos, tentando lhe dar uma lição.
Dispensava os empregados e deixava o filho cuidando de todos os afazeres domésticos para ele saber como era brincar de americano. Embora tenha se negado a fornecer um relato preciso, Elon e Kimball claramente viveram algo horrível e profundo durante os anos com o pai. Os dois falam sobre ter de suportar uma forma de tortura psicológica. Ele definitivamente tem um sério problema químico, disse Kimball. Algo que tenho certeza de que Elon e eu herdamos. Foi uma criação emocionalmente muito desafiadora, mas nos fez ser quem somos hoje. Meyer se eriçou quando o assunto Errol surgiu. Ninguém se dá bem com ele, disse. Ele não é agradável com ninguém. Não quero contar histórias porque elas são horrendas. Simplesmente não se fala sobre isso, entende? Há filhos e netos envolvidos. Quando foi solicitado que falasse sobre Elon, Errol respondeu via e-mail. Elon era uma criança muito independente e concentrada em casa comigo. Adorava informática antes de saber o que era isso na África do Sul, e sua capacidade foi amplamente reconhecida na época em que tinha 12 anos. As atividades de Elon e seu irmão Kimball, quando crianças e adolescentes, foram tantas e tão variadas que é difícil citar apenas uma, já que eles viajaram juntos comigo extensivamente pela África do Sul e pelo mundo em geral, visitando todos os continentes com regularidade, dos 6 anos em diante. Elon, seu irmão e sua irmã eram e continuam sendo exemplares, de todas as maneiras que um pai poderia querer. Tenho muito orgulho do que ele tem realizado. Elon foi copiado nesse e-mail e me avisou para não me corresponder com seu pai, insistindo que não se podia confiar na visão que este tinha sobre acontecimentos passados. Ele é um cara estranho, argumentou. Contudo, quando pressionado a dar mais informações, esquivou-se. Sem dúvida, seria correto afirmar que não tive uma boa infância. Pode parecer boa. Não foi desprovida de coisas boas, mas não foi uma infância feliz. Foi meio penosa. Ele sabe tornar a vida sofrida, com certeza. Tem o dom de tornar qualquer situação, não importa quão boa seja, ruim. Não é um homem feliz. Eu não sei, porra, não sei como alguém se torna assim como ele é. Causaria problemas lhe contar mais. Elon e Justine fizeram a si mesmos a promessa de que os filhos jamais terão permissão de se encontrar com o avô paterno. Quando tinha quase 10 anos, Elon viu um computador pela primeira vez no Center City Mall, em Joanesburgo. Havia uma loja de eletrônicos vendendo, sobretudo, coisas do tipo alta fidelidade. Mas depois, num canto, passaram a expor alguns computadores, disse Musk. De cara ele ficou encantado. Foi algo como: uau, que foda! Com aquela máquina que podia ser programada para fazer o que lhe fosse mandado. Eu tinha que ter aquilo, e então perturbei meu pai para comprar o computador. Contou. Logo, ele era o dono de um Commodore VIC-20, um PC popular lançado em 1980. O computador veio com 5 kilobytes de memória e um manual de instruções sobre a linguagem de programação BASIC. Segundo Elon, presumia-se que uma pessoa demoraria 6 meses para aprender tudo. Desenvolvi um súbito toque por aquilo e fiquei acordado por 3 dias, sem ao menos cochilar.
e fui até o fim. Parecia a coisa mais incrivelmente instigante que eu já tinha visto. Apesar de ser engenheiro, o pai de Musk era uma espécie de ludista e desprezou a máquina. Elon lembra: meu pai disse que aquilo era só para jogos e que eu jamais faria engenharia de verdade nele. Respondi apenas: não importa. Embora louco por livros e pelo computador novo, Elon com frequência liderava Kimball e seus primos, filhos de Kay, Russ, Lyndon e Peter Rive, em aventuras. Houve um ano em que cismaram em vender ovos de Páscoa de porta em porta no bairro. Os ovos não estavam bem enfeitados, mas ainda assim os meninos elevaram o preço em algumas centenas por cento para os vizinhos ricos. Elon também encabeçou o trabalho deles com explosivos e foguetes caseiros. A África do Sul não tinha os kits de foguetes populares entre os praticantes do hobby nos Estados Unidos. Então, Musk criou seus próprios compostos químicos e os colocou dentro de tubos. É impressionante quantas coisas se pode explodir, relembrou ele. Salitre, enxofre e carvão vegetal são os ingredientes básicos da pólvora, e se você combina um ácido forte com um alcalino potente, costuma liberar muita energia. Cloro granulado com fluido para freios também é bem impressionante. É sorte eu ainda ter todos os meus dedos. Quando não estavam mexendo com explosivos, os meninos punham camadas de roupas e óculos de proteção e atiravam uns contra os outros com armas de chumbinho. Elon e Kimball disputavam corridas de moto off-road em terrenos baldios. Até Kimball um dia voar por cima do guidão e aterrissar numa cerca de arame farpado. À medida que os anos passaram, os primos começaram a levar mais a sério seus empreendimentos, chegando a tentar, em determinada época, abrir um fliperama. Sem que seus pais soubessem, escolheram um lugar, conseguiram alugá-lo e iniciaram o processo de obter uma licença para o negócio. Por fim, precisaram de alguém com mais de 18 anos para assinar um documento jurídico. Mas nem o pai dos Rive, nem Errol concordaram. Demoraria uns 20 anos para que Elon e os Rive acabassem juntos em um negócio. As proezas mais audaciosas dos garotos podem ter sido suas viagens entre Pretória e Joanesburgo. Nos anos 1980, a África do Sul podia ser um lugar terrivelmente violento, e a viagem de 56 quilômetros no trem que ligava as duas cidades se destacava como uma das mais perigosas do mundo. Kimball as considerava experiências formadoras para ele e o irmão. A África do Sul não é um lugar tranquilo, e isso tem um impacto sobre você. Testemunhamos algumas coisas terríveis. Isso foi parte de uma criação atípica. Uma série de experiências insanas que mudam o modo como se encara os riscos. Não se cresce achando que arranjar um emprego é a parte difícil. Não é algo interessante o bastante. Os meninos tinham entre 13 e 16 anos e buscavam uma mistura de festas e proezas típicas de Kicks em Joanesburgo. Durante um passeio, foram em um torneio de masmorras e dragões. Aquilo éramos nós sendo supremos mestres nerds, contou Musk. Todos os meninos gostavam de RPG, que exige que alguém ajude a criar o clima para uma disputa imaginando e, em seguida,
descrevendo uma cena. Você entra numa sala e há um baú no canto. O que você faz? Você abre o baú. Uma armadilha foi acionada. Dezenas de duendes estão livres. Elon se sobressaía no papel de mestre e memorizara os textos que detalhavam os poderes de monstros e outros personagens. Peter Rive conta: sob a liderança de Elon, desempenhamos o papel tão bem que ganhamos o torneio. Vencer exige uma imaginação incrível, e Elon realmente dava o tom para manter as pessoas cativadas e inspiradas. O Elon que seus colegas encontravam na escola era bem menos inspirador. Durante o segundo ciclo do fundamental e o ensino médio, ele mudou de escola algumas vezes. Passou o equivalente ao sétimo e oitavo anos na Bryanston High School. Certa tarde, Elon e Kimmel estavam sentados no alto de um lance de escada de concreto quando um menino resolveu partir para cima de Elon. Eu estava basicamente me escondendo da gangue que me perseguia. Deus sabe por que porra de razão. Acho que sem querer esbarrei no cara do pátio naquela manhã e ele tomou aquilo como uma enorme ofensa. O garoto se aproximou sorrateiramente por trás de Musk, chutou-o na cabeça e em seguida empurrou-o escada abaixo. Depois de Musk rolar o lance de escada inteiro, um grupo de garotos o atacou, alguns chutando a lateral de seu corpo enquanto o líder batia sua cabeça contra o chão. Era uma porra de um bando de malucos, disse Musk. Eu apaguei. Kimball assistiu a tudo horrorizado e temeu pela vida do irmão. Desceu correndo a escada e o encontrou com o rosto ensanguentado e inchado. Ele parecia alguém que acabara de sair de um ringue de boxe, recordou Kimball. Elon foi para o hospital. Demorou uma semana para eu poder voltar à escola, lembrou. Durante uma entrevista coletiva em 2013, ele revelou que fizeram uma plástica no nariz para corrigir os efeitos dessa surra. Por 3 ou 4 anos, Musk suportou a perseguição implacável de seus agressores. Chegaram ao ponto de bater no garoto que Musk considerava seu melhor amigo, até este concordar em parar de andar com ele, que conta. Além disso, eles o usaram. Usaram a porra do meu melhor amigo para me fazer sair da toca e assim me baterem. E isso me magoou. Quando contava essa parte da história, lágrimas brotaram em seus olhos e sua voz tremeu. Por algum motivo, eles decidiram que eu era um alvo e que iam me perseguir incessantemente. Foi o que tornou difícil crescer. Durante anos não houve trégua. Eu era perseguido por gangues na escola que tentavam me encher de porrada. Então voltava para casa e lá era terrível também. Era um pesadelo sem fim. Musk passou os últimos anos do ensino médio na Pretoria Boys High School, onde um salto de crescimento e o comportamento em geral melhor dos estudantes tornaram a vida mais suportável. Embora seja uma escola pública por definição, a Pretoria Boys tem funcionado mais como uma instituição privada nos últimos 100 anos. É o lugar para onde um rapaz é enviado a fim de ser preparado para estudar em Oxford ou em Cambridge. Os ex-colegas de sala de Musk se lembram dele como um estudante agradável, quieto, não particularmente brilhante. Havia 4 ou 5 garotos que eram considerados os mais inteligentes. Elon não era um deles, revelou Dion Prislon, que se sentava atrás de Elon em algumas aulas. Comentários assim foram repetidos,
por uns 5 ex-colegas, que também observaram que a falta de interesse de Musk por esportes o deixava isolado no meio de uma cultura obcecada por atividades físicas. Gideon Fowler, outro ex-colega de sala, afirmou: honestamente, não havia nenhum sinal de que ele se tornaria um bilionário. Nunca teve uma posição de liderança na escola. Fiquei bastante surpreso ao saber o que aconteceu com ele. Embora Musk não tivesse nenhum amigo próximo no colégio, seus interesses excêntricos não deixaram de ser notados. Ted Wood, um ex-colega, lembrou-se de Musk levar modelos de foguetes para a escola e lançá-los no recreio. Esse não foi o único indício de suas aspirações. Durante um debate numa aula de ciência, Elon chamou a atenção por criticar os combustíveis fósseis e falar em favor da energia solar, uma posição que era quase um sacrilégio num país dedicado a extrair os recursos naturais. Terence Benney, que manteve contato com ele ao longo dos anos, afirmou também que Musk começara a fantasiar sobre colonizar outros planetas no ensino médio. Em outra indicação do que acontecia no futuro, Elon e Kimball conversavam no recreio ao ar livre quando Wood os interrompeu e perguntou sobre o que estavam falando. Eles responderam: estamos falando sobre se há necessidade de agências bancárias na indústria financeira e se passaremos a ter bancos sem papel. Lembro de achar o comentário absurdo. Então retruquei: sim, isso é ótimo. Embora não fizesse parte da elite acadêmica de sua turma, Musk era do grupo de alunos com notas e interesse manifestado para ser selecionado para um programa de computação experimental. Estudantes foram selecionados em algumas escolas e reunidos para aprender as linguagens de programação BASIC, COBOL e Pascal. Musk continuou a ampliar seu pendor tecnológico por meio de sua paixão por ficção científica e fantasia, tentando escrever histórias que envolvessem dragões e seres sobrenaturais. Eu queria escrever algo como O Senhor dos Anéis, confessou. Meyer se recorda desses últimos anos do colégio com olhos de mãe e contou muitas histórias de Musk realizando feitos escolares espetaculares. Segundo ela, o videogame criado por ele impressionou técnicos muito mais velhos e experientes. Ele se sobressaiu em exames de matemática voltados para estudantes mais velhos. E tinha aquela memória incrível. O único motivo pelo qual não superava os outros garotos era a falta de interesse pelos trabalhos solicitados no colégio. Já Musk encarava tudo da seguinte forma: vejo a coisa assim. Que notas preciso para chegar aonde quero? Havia matérias obrigatórias como afrikaner e eu não via sentido em aprender aquilo. Parecia ridículo. Conseguia a nota para passar e tudo bem. Em outras, como física e informática, eu tirava a maior nota possível. É preciso haver uma razão para uma nota. Eu preferia jogar videogame, escrever softwares e ler do que me esforçar a ganhar um A, quando não fazia sentido ganhar um A. Lembro-me de ter sido reprovado em matérias no 3º e 4º anos. Então, o namorado da minha mãe me disse que eu perderia o ano se não passasse nessas matérias. Eu não sabia, de verdade, que era preciso passar nas matérias para avançar para o ano seguinte. Tirei as melhores notas da turma depois disso. Aos 17 anos, Musk deixou a África do Sul e foi para o Canadá. Ele tem contado essa viagem com bastante frequência na imprensa
e costuma recorrer a duas descrições sobre a motivação da fuga. A versão curta é a de que Musk queria ir para os Estados Unidos o mais depressa possível e podia usar o Canadá como escala, por causa de sua ascendência canadense. A segunda história, da qual ele se vale, tem mais consciência social. O serviço militar na África do Sul, à época, era obrigatório. Musk costuma dizer que não queria ingressar nas Forças Armadas, já que isso o teria obrigado a participar do regime do apartheid. O que raramente se menciona é que ele frequentou a Universidade de Pretória durante 5 meses antes de partir para sua grande aventura. Começou escolhendo física e engenharia, mas se esforçou pouco e logo deixou os estudos. Musk descreveu o período na faculdade como apenas algo para fazer enquanto esperava sua documentação canadense ficar pronta. Além de ser uma parte inconsequente de sua vida, a vadiagem na faculdade para evitar o serviço militar obrigatório na África do Sul, mina, de certa forma, a história de uma juventude introvertida e aventurosa que ele gosta de contar, o que provavelmente explica por que o período na Universidade de Pretória nunca é lembrado. Contudo, não há dúvida de que Musk ansiava visceralmente ir para os Estados Unidos havia muito tempo. Sua queda precoce por computadores e tecnologia fomentara um interesse intenso pelo Vale do Silício, e suas viagens ao exterior haviam reforçado a ideia de que a América era o lugar para se realizar feitos. A África do Sul, em contraste, apresentava bem menos oportunidades para uma alma empreendedora. Como Kimball explicou, a África do Sul era como uma prisão para alguém como ela. A chance de escapar surgiu com uma mudança na lei que permitiu a Meyer estender a cidadania canadense aos filhos. Musk logo começou a pesquisar sobre como preencher a papelada para esse documento. Demorou 1 ano para receber a aprovação do governo canadense e obter um passaporte do país. Foi quando Elon disse: "Estou partindo para o Canadá", contou Meyer. Naqueles tempos pré-internet, Musk teve de esperar 3 semanas angustiantes até conseguir uma passagem de avião. Quando esta chegou, ele saiu sem nenhuma hesitação de casa, para nunca mais voltar.